Boa noite a todos. Eu sou Celso Amodeu, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e é com muito prazer que eu faço a introdução deste webinar, que é do Departamento de Insuficiência Cardíaca da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde nós teremos, nesse webinar, o prazer de fazer o lançamento de mais um membro da família ABC, Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é o ABC Heart Failure Cardiomyopathy. Então, hoje nós vamos ter alguns comentários a respeito da parte científica da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, com acompanhamento de grandes parceiros, como a Sociedade Internacional Interamericana de Cardiologia, que tem o seu presidente conosco aqui, o nosso amigo professor Álvaro Liprandi, como também a World Heart Federation, que temos o Dr. Fausto Pinto, nosso também grande amigo e colaborador e membro e sócio honorário da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eu queria passar a palavra ao Dr. José Albuquerque para fazer as apresentações formais daqueles que vão participar deste webinar. Desejo um excelente evento a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Celso. É um prazer estarmos aqui reunidos para o lançamento da revista da Insuficiência Cardíaca, do DEIC. Não intencionalmente, mas hoje também é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, que homenageia a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e nada mais representativo que nesse dia nós lancemos uma revista científica. Esses dias têm sido de intensa luta da ciência e a pesquisa no que diz respeito ao desenvolvimento da vacina para o enfrentamento dessa pandemia que ora nos defrontamos. Então, hoje eu e a doutora Fabiana, que é a diretora científica do DEIC, moderaremos essa atividade. Ela será dividida em 3 módulos. O primeiro módulo será a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Pesquisa Nacional, e teremos como palestrante o professor Fausto Pinto, que é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente da World Heart Federation. Depois nós teremos o professor Álvaro Liprandi, presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia e chefe de cardiologia do Sanatório Gemes, em Buenos Aires, Argentina. E, por fim, o Celso Amodeu, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e médico do Corpo Clínico do HCOR e colaborador do setor de cardiopatia hipertensiva da Unifesp. Então, passaremos a palavra agora para o professor Fausto Pinto, que fará a sua apresentação. Ora, muito boa noite a todos. É um prazer enorme poder estar aqui convosco num dia muito especial, não só por ser o Dia da Ciência, mas também pelo lançamento de uma nova revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tenho a honra de pertencer também, como foi referido, como sócio honorário da Sociedade Brasileira, aqui também como presidente da Federação Mundial do Coração. É um prazer enorme poder colaborar com os colegas do Brasil e testemunhar, no fundo, aquilo que tem sido uma atividade verdadeiramente notável por parte da cardiologia brasileira e da ciência brasileira em termos globais. O que me pediram para falar, e eu irei partilhar agora aqui a minha tela, era falar um pouco sobre o Brasil como parceiro na ciência. Eu penso que estão a ver a minha tela e os slides. Penso que sim, não é verdade? Sim, Dr. Fausto. Queria só confirmar. E, de facto, não é difícil falar do Brasil como parceiro na ciência. O Brasil tem um potencial imenso e uma contribuição imensa na ciência em termos globais e, em particular, na área da cardiologia, onde tem sido um líder ao longo dos anos, com vários contributos muito significativos. Eu trago aqui um mapa que me parece muito interessante e que tem a ver com um aspecto muito relevante para todos nós que estamos em ciência, em medicina, e que tem a ver com a colaboração científica entre os vários continentes, entre os vários países. E isto é algo que nós, como comunidade científica, temos sempre procurado estimular, incentivar e que, de facto, se tem materializado ao longo dos anos em contribuições múltiplas por parte de vários grupos, de várias universidades, de vários centros académicos, na sua colaboração internacional para o avanço da ciência. E aqui temos aquilo que foi a evolução
ao longo dos anos, em termos de colaborações entre várias instituições de vários países, e é um bocadinho um mapa mundo dessa colaboração. E vemos aqui o Brasil como tendo uma cor um pouco mais brilhante, o que significa que tem tido um papel muito importante nesta colaboração, nomeadamente com a Europa, obviamente com os Estados Unidos e com a Ásia e com outros continentes, mas de facto mostra este tráfego científico e de ligação que tem sido muito importante para o desenvolvimento da ciência, claro, aqui no âmbito mais alargado, mas que, no fundo, traduz o que tem sido a contribuição da ciência em termos do contributo do Brasil. Este é um gráfico que me parece muito interessante e que tem a ver com a relação entre o que... Isto é um artigo da Nature, que foi publicado há um par de anos atrás, e que mostrava a relação entre aquilo que é a abertura em termos de comunicação, em termos de ligação, de estabelecimento de networking com outros países e outras comunidades e o impacto, e no fundo mostra uma relação direta entre essa abertura e o impacto que essa ciência tem em termos globais. Este é um aspecto que me parece muito importante e que sei que todos nós, como comunidade científica, procuramos ter este impacto e ter esta abertura para podermos ter uma maior comunicação e ligação entre vários grupos científicos para podermos avançar na ciência. Se quisermos falar em termos gerais sobre o que será hoje em dia a ciência integrada na área da cardiologia, e em particular no âmbito da inovação, naquilo que nós podemos designar como medicina de translação, existem múltiplas áreas, desde as áreas utilizando modelos animais, todas as ómicas, as proteómicas, as transcriptómicas, as metabolómicas, muitas mais ómicas que hoje em dia fazem parte do nosso léxico e, claro, a bioinformática, com o Big Data, com a inteligência artificial. Tudo isto são áreas que têm tido um desenvolvimento muito significativo e em que a integração desta pesquisa, desta investigação em termos globais, tem produzido resultados muito significativos e onde o Brasil tem tido um impacto muito, muito relevante. Há muitas, e os meus colegas brasileiros sabem isso muito melhor do que eu, muitas áreas em que tem havido desenvolvimento de projetos de colaboração, este é apenas um deles, em que se tem procurado desenvolver modelos de parceria, não só em termos regionais, mas também em termos globais, para permitir precisamente este intercâmbio, esta ligação entre os vários grupos de pesquisa, vários grupos de investigação na vertente médica e na vertente científica e que têm tido resultados muito interessantes. Obviamente que a ligação à universidade e a ligação à academia é um elemento fundamental em qualquer parte do mundo. Eu fui buscar aqui aquilo que é a última classificação das universidades brasileiras em termos das universidades de topo, e esta é obviamente que existem várias métricas e várias rankings em termos das universidades, mas mostrar o posicionamento das várias universidades brasileiras e o impacto que de facto têm tido também no desenvolvimento da pesquisa médica e que se tem traduzido de múltiplas formas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem tido um papel muito relevante neste desenvolvimento científico e na disseminação do conhecimento científico, não só através da sua revista principal, o ABC, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, mas também outras revistas, e aqui chama a atenção deste International Journal of Cardiovascular Sciences, e este último número em que tive a oportunidade também de escrever um pequeno editorial, e temos um artigo também do meu grupo, e que tem a ver com uma área muito importante hoje em dia, que é o Gender Equity, a equidade de género, e esta foi um número especialmente dedicado a essa área, que é uma área muito relevante, em que todos nós estamos muito empenhados em procurar ultrapassar também alguns destes aspectos com base científica. E, obviamente, este é mais um elemento que vem acrescentar a todo aquele armamentário que a cardiologia brasileira tem vindo a desenvolver, e fico muito satisfeito por isso. E hoje, mais ainda, pelo início de uma nova revista, de uma nova área de pesquisa, onde poderá
ser mais um instrumento, uma ferramenta de disseminação do conhecimento científico, neste caso em particular, na área da insuficiência cardíaca e das miocardiopatias. Dizer da importância da ligação, e aqui estamos a falar da ligação em termos globais, trago aqui um exemplo da ligação de uma universidade brasileira com uma universidade portuguesa. Muitas outras ligações existem, muitas outras projetos têm sido estabelecidos com várias universidades em termos globais, mas é com muito prazer que eu aqui trago uma dessas, que foi um acordo que fizemos entre a minha universidade e a minha Faculdade de Medicina com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais tarde criámos a rede de faculdades de medicina de língua portuguesa, em que existem várias faculdades de medicina brasileiras fazendo parte deste grupo, aqui agora falando no espaço de língua portuguesa, a rede CODEM-LP, em que há várias universidades. Este foi o ato de inauguração deste grupo antes da pandemia, em novembro de 2019, aqui em Lisboa, na minha universidade, em que tivemos a presença, e seguramente reconhecem aqui vários diretores na altura de faculdades de medicina brasileiras, de Angola, de Moçambique, Portugal, de Macau, inclusive, precisamente para podermos estimular, incentivar este intercâmbio de colaboração entre as várias universidades, neste caso em particular de língua portuguesa, mas obviamente extensível a outras áreas. E finalmente dizer daquele que é o papel também das sociedades científicas, e hoje estamos aqui num webinar organizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e é com imenso prazer que venho mais uma vez reiterar, isto já foi anunciado publicamente, mas reiterar aquele que foi e que vai ser seguramente um dos grandes eventos da área da cardiologia, o Congresso Mundial de Cardiologia, em 2022, em outubro, que será realizado no Rio de Janeiro, e que é um projeto que liga a Sociedade Brasileira de Cardiologia com a Federação Mundial do Coração, a World Heart Federation, e que pensamos ser mais um instrumento para podermos disseminar, desenvolver, implementar ciência na área cardiovascular, de forma a podermos, no fundo, aquele que é o grande objetivo, que é melhorarmos a vida das nossas comunidades, podemos dar uma vida mais saudável, podemos tratar a doença, mas prevenir também a doença, e é, no fundo, esta disseminação, este trabalho em conjunto da comunidade médica e científica, que é, no fundo, o grande objetivo de todos nós, e que, através de projetos, como é o caso do que estamos hoje a celebrar, é mais um acrescento, mais uma pedra naquele que é o edifício que todos nós queremos construir para podermos fazer melhor medicina, fazer melhor ciência em qualquer parte do mundo. Neste caso em particular, estamos a falar do Brasil, estamos a falar de uma grande comunidade científica, de uma grande comunidade médica, e para mim é um prazer poder estar aqui aliado a este evento e desejar as maiores felicidades para a Sociedade Brasileira de Cardiologia e para esta nova revista. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor Álvaro. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por esta gentil invitación que me permite hoy estar con ustedes. Mis disculpas por no hablar portugués. Y realmente cuando hablaba y comentaba esto, decía, bueno, tengo la posibilidad de hablar en español, obviamente, o en inglés, y prefiero, obviamente, por razones obvias, hablar en español. En primer lugar, realmente un placer poder compartir con ustedes esta iniciativa del crecimiento de la familia de los archivos brasileños de cardiología y la creación de esta revista, sumamente oportuna, y para nosotros es un placer poder acompañarlos y poder hacer que miembros de la Sociedad Interamericana de Cardiología puedan de alguna manera participar y estar junto a ustedes. En estos próximos minutos voy a intentar dar una visión sobre el papel de la Sociedad Interamericana en la producción de ciencia cardiovascular, particularmente en Latinoamérica,
Y permítanme comenzar con esta foto que representa el día de la creación de la Sociedad Interamericana de Cardiología en 1944, bajo la iniciativa del doctor Ignacio Chávez en México, quien reunió por primera vez a líderes de opinión de la cardiología latinoamericana y americana, y trató entonces en ese momento de generar un sueño de formar una sociedad que nos integrara y que nos permitiera a todos comunicarnos. Hoy la Sociedad Interamericana está representada por 27 sociedades nacionales de cardiología, desde Canadá hasta la Argentina, y posiblemente reúna prácticamente a 40.000 cardiólogos de toda la región. Obviamente, digamos, tenemos un board ejecutivo que está hoy día representado por 13 sociedades nacionales de cardiología, y particularmente este año tenemos el placer que 2 miembros importantes de la Sociedad Brasilera de Cardiología nos van a acompañar durante los próximos 2 años de gestión, que son el doctor José Francisco Queiroz Saravia, Evandro Tinoco. Estamos realmente muy complacidos de que ellos se sumen a la Sociedad Interamericana, porque consideramos que es trascendental que la sociedad brasilera se incorpore y trabaje activamente en este proyecto. Así que muchas gracias en primer lugar por haber aceptado esta invitación y haberse sumado a este proyecto y a esta iniciativa. Obviamente, digamos, la estructura de SIAC Academia es una estructura formal que se encarga de todo lo que tiene que ver con la investigación, la docencia y los proyectos de desarrollo. Obviamente el evento más importante que tenemos es nuestro congreso, que se desarrolla año tras año, y obviamente por razones obvias este año ha sido virtual. Tuvimos casi 7.000 inscriptos de más de 36 países y estamos avanzando hacia el año que viene hasta a nuestro 29º Congreso Interamericano de Cardiología, que esperemos que sea en forma presencial, y a quienes ya invitamos a todos ustedes para que nos acompañen. Será entre el 8 y el 11 de junio del año 2022 y será en la ciudad de Miami. Si hablamos de las contribuciones que la sociedad ha podido desarrollar, uno de los aspectos trascendentes que consideramos muy importante es la producción del Libro Azul de Cardiología, un tratado de cardiología escrito íntegramente por miembros de nuestra región. Más de 230 autores de toda América colaboraron muy activamente en esta obra, que salió en su formato físico en papel y además en su formato electrónico, con el compromiso además de actualizarse cada 2 años. Y este año, durante el Congreso, hemos lanzado la 2ª edición, asumiendo el compromiso que habíamos tomado hace 2 años atrás. La verdad que consideramos que es un esfuerzo muy grande de la Sociedad Interamericana y esperemos, vuelvo a decir, que nos acompañen en este proyecto hacia el futuro. La creación de grupos de expertos por parte de la SIAC ha sido muy importante, y la colaboración con otras entidades como la World Heart Federation ha sido trascendente en la formación de equipos de trabajo. El desarrollo de roadmaps y consensos ha sido una gran actividad en estos últimos años. La realización del roadmap de Chagas y los consensos de PoliPil e inmunizaciones son fiel testigo de este desarrollo, que consideramos que es muy importante y que nos abre un camino que consideramos muy importante en términos de colaboración entre las instituciones. Hemos desarrollado particularmente en este último año, en el año en que todos hemos padecido la campaña, hemos intentado hacer un aporte especial sobre esto y hemos tratado de ver cuál ha sido el impacto, por ejemplo, que ha generado la pandemia, no en aquellos pacientes infectados, sino en el resto de los pacientes que no sufrieron la infección, pero que tuvieron una complicación secundaria, como fue el retardo de sus tratamientos y las consecuencias que esto trajo. Advertimos de este tema y hemos hecho una cantidad de publicaciones referentes a este punto que consideramos realmente muy importante. Obviamente, la estructura medular de nuestra sociedad está representada por sus council, por sus consejos científicos. Tenemos 17 consejos que abarcan todo el espectro de la cardiología actual y que realmente tienen una actividad muy intensa y muy importante, y algunos de estos consejos realmente tienen una autonomía y un desarrollo notable. Esto simplemente algunos ejemplos: el Consejo de Imágenes, de Insuficiencia Cardíaca, los líderes emergentes, el Consejo de la Mujer, el Consejo de Epidemiología, son algunos de los tantos consejos con tremenda actividad académica y docente dentro de la Sociedad Interamericana. El Consejo de Cardiopatías en la Mujer es un consejo particularmente activo,
Es un consejo que nuclea a 22 sociedades nacionales de cardiología, a 22 capítulos nacionales de cardiología enfocados al tema de la mujer. Es un capítulo realmente, existe una cantidad notable de personas trabajando en este sentido, notables en una enorme cantidad de actividades en webinars en este último tiempo, en el desarrollo de cursos online, como es el curso de cardiopatías en la mujer desarrollado por el Consejo, y últimamente una producción importante relacionado con la primera guía de prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer. Es la primera guía de práctica clínica en español que va a estar lista dentro de muy poco tiempo. Una gran iniciativa del Consejo de la Mujer que me interesaba compartir con todos ustedes. El Consejo de Epidemiología también es un consejo muy activo. El año pasado hizo su primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular con un éxito notable, tuvo más de 9.000 inscriptos de más de 35 países y realmente estamos avanzando y demostró un interés notable en la comunidad de toda América. Quiero mostrarles un proyecto también muy ambicioso de la Sociedad Interamericana, que es el programa de creación y certificación de unidades de prevención cardiometabólicas. La idea es generar una norma o un esquema que nos permita de alguna manera unificar y calificar a las unidades de prevención cardiovascular para unificar criterios, compartir una única plataforma y de alguna manera generar una estructura que nos permita desarrollar y crecer en los ámbitos de la prevención. Hay más de 500 unidades inscritas ya en este programa de creación y certificación, hay más de 20 unidades ya acreditadas y hay casi 900 médicos que están en este momento en toda América haciendo este curso, que me parece que realmente es una iniciativa muy importante del Consejo de Epidemiología. Permítanme brevemente presentarles también un proyecto que creo que es muy importante y que ha sido la creación de los líderes emergentes de la Sociedad Interamericana de Cardiología. La idea aquí fue nuclear a gente joven, menores de 35 años, que obviamente van a ser los futuros líderes de nuestras sociedades, y crear una red de trabajo, una network, que permita conectarnos y trabajar en un proyecto en común. Realmente esta ha sido una experiencia fantástica de estos últimos 2 años. Como ustedes pueden ver, casi 30 médicos trabajaron muy activamente en un proyecto, que en este caso fue trabajar en el proyecto de Neglected Tropical Disease, es decir, las enfermedades tropicales desatendidas, y han generado una cantidad de información muy importante, más de 15 publicaciones en el último año. Aquí les muestro solamente algunas de ellas, pero realmente representa un esfuerzo notable y una experiencia notable para estos médicos. Obviamente, si pensamos que la colaboración y la comunicación son los elementos claves para el desarrollo, esto es un proyecto creo que muy importante, que está culminando con la presentación de este libro, que es un libro que los tiene como principales autores precisamente a los líderes emergentes. El Council de Insuficiencia Cardíaca es también obviamente muy activo, ya ha desarrollado 3 congresos interamericanos de cardiología, y los invito para el próximo 25 al 27 de noviembre en la ciudad de Cartagena a participar del próximo Congreso Interamericano de Insuficiencia Cardíaca. Para ir terminando, permítanme finalmente comentarles que un aspecto que consideramos trascendente y que nos atraviesa transversalmente a todos es la relación con la comunidad. Hemos aprendido de hace bastante tiempo que este es un aspecto trascendente y una responsabilidad enorme de nuestras sociedades. Y hemos aprendido que deberíamos comunicar todos juntos. Hemos elegido los días claves, el Día de la Hipertensión, el Día de la Diabetes, el Día Mundial del Corazón, para trabajar todos juntos en un mismo eslogan, con una misma frase, bajo una misma idea. Y esto de trabajar un mismo concepto en un mismo día nos da y nos transforma en una caja enorme de resonancia donde podemos llevar un mensaje y llegar con ese mensaje a todos los rincones de nuestra región. Fíjense ustedes que en el Día Mundial del Corazón, 16 países, 53 ciudades y 104 instituciones de América trabajamos ese mismo día con el mismo mensaje. Realmente fue un éxito notable que también quiero compartir porque me parece que es muy importante trabajar en esta línea y en este sentido. El otro punto que quisiera compartir es enorme la importancia que tienen las redes sociales.
y en ese sentido también estamos trabajando muy activamente. Quiero mostrarles simplemente este ejemplo, el ejemplo del 8M, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Trabajamos muy activamente con el resultado de un proyecto de investigación que fuera publicado por una líder emergente, la doctora Lucrecia Burgos, que de alguna manera puso en evidencia el nivel de disparidad de género que existe en nuestra región. Ella analizó la participación de la mujer en las sociedades científicas de América, su participación en los distintos lugares y en los distintos congresos, y encontró cifras realmente bajas. La Sociedad Interamericana está comprometida con el proyecto de equidad de género, y un ejemplo de ello es que en nuestro último congreso las mujeres representaron el 45% de las conferencias y el 45% de todas las mesas. Estamos llegando a ese objetivo del 50-50 que nos hemos planteado. Termino con esto. Hace algunos años, algún tiempo atrás, cuando yo era secretario de la Sociedad Interamericana, recibí una invitación muy gentil del profesor Jerome Bax para visitar la Sociedad Europea de Cardiología. Fueron días muy intensos donde entendí cómo ellos estaban organizados, me permitieron participar de su plan estratégico, entender cómo estaban organizados, cómo crearon la Her House, cómo se desarrollaron, cómo íntimamente pensaron ese proyecto. Al regreso de ese tiempo, de ese viaje junto al doctor Restrepo de Colombia, con él pensamos que realmente no hay ningún motivo por el cual la Sociedad Interamericana no pueda hacer en América lo que la Sociedad Europea es en Europa. Está en nosotros poder hacerla. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante y obviamente esa oportunidad se basa en la comunicación, en la colaboración, en tener pensamiento crítico y fundamentalmente en ser creativos en nuestra región. Los invito realmente a que se sumen y que trabajemos juntos en este proyecto porque, como dije, creo que tenemos una gran oportunidad. Muchas gracias por su atención. Somos la SIAC y, como decimos, somos el corazón de las Américas. Muchas gracias por su atención. Obrigado, Álvaro. Excelente apresentação. Agora eu vou botar a minha apresentação aqui na tela. Acho que todos estão vendo. Perfeito. Muito bem. Então, mais uma vez, estamos aqui para falar com vocês um pouquinho também da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia na relação sua com a pesquisa médica brasileira, principalmente na área cardiovascular. Eu tenho que, em primeiro lugar, agradecer a nossa colaboradora, a senhora Daniela Burim, pela sua excelente colaboração na minha apresentação que eu vou fazer aqui agora, compilando os dados importantes para a nossa apresentação. Então, eu distribuí esses 8 minutos em 7 tópicos, onde eu vou comentar cada um desses tópicos em particular com os senhores, de uma forma bem breve, porque depois o professor Rochite também vai comentar alguma coisa relacionada com isso. Em primeiro lugar, a nossa família de revistas que está crescendo. Hoje, com a incrementação, com a entrada da ABC Heart Failure Cardiomyopathy, mas a nossa revista, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, ele tem em torno de submissões de trabalhos para publicação, em torno de 1.700 trabalhos por ano, ou seja, 143 trabalhos mensais são encaminhados à nossa sociedade. Desses trabalhos enviados, somente 46 trabalhos de 143 são aprovados para publicação. Então, é em torno de 24,7% dos artigos submetidos que são aprovados. E isso também desde 1948, onde nós tivemos o primeiro número da nossa revista, há 73 anos atrás. Hoje, essa revista está indexada no PubMed, no ISI Web of Science, o Cumulated Index Médicos, em base, Scopus, Cielo e Lilacs. Então, vocês vejam que é uma revista que tem bastante penetração e tem um fator de impacto 2.0, que eu comento mais adiante. E também essa nova revista que nós temos desde 2015, a nossa revista, o Journal, o International Journal de Cardiovascular Science, também está há 6 anos, 49% dos artigos submetidos são aprovados, e ela é uma revista que está no Índice Médicos da Latinoamérica, Lilacs, Library Online em Seattle. Vejam vocês que nós recentemente ganhamos a graduação de impacto de fator
em torno do ponto 2, que nada mais é do que a fração onde nós temos as citações em 2020 de todos aqueles trabalhos que foram publicados no ano de 2019 e de 2018. Então, nós tivemos trabalhos publicados na nossa revista em 2018, 309, em 2019, 234, dividido pelo número de citações desses trabalhos, e no ano de 2020, nós atingimos a cifra de 2.0, para nós, uma excelente marca na avaliação das revistas internacionais. E é interessante citar que grande parte dessas publicações advém do ambiente universitário e das pesquisas, principalmente em pós-graduação. Nós temos que a Universidade de São Paulo é a que mais contribuiu e contribui do ponto de vista de submissão de artigos para os arquivos brasileiros de cardiologia, seguido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Federal Fluminense, aí vem os institutos, Instituto de Pazanese de Cardiologia, Hospital Alberto Einstein, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós temos aqui uma série de outras universidades, mostrando que, sem dúvida, o papel da nossa revista, no fundo, ele tem se dedicado muito a receber esses artigos das universidades para publicações. Também, uma outra atividade muito importante da Sociedade Brasileira de Cardiologia é a criação dos registros. E, para isso, nós temos vários registros de doenças, que nós temos registro do Accent, do Recall, da Boas Práticas Clínicas em Cardiologia, do registro de Takotsubo. São todos registros que permitem identificar no nosso país qual é a incidência dessas doenças e como é que elas são distribuídas ao redor do país. Isso ajuda muito na identificação e na elaboração de estratégias melhores para o tratamento dessas patologias. Também nós temos uma representação, como já foi colocado aqui pelo professor Fausto e pelo professor Liprandi, onde nós temos participação junto com a CIAC, junto com a World Heart Federation, mas também nós temos a nossa componente da nossa sociedade internacional, onde nós temos representantes que trabalham em conjunto com a American College e com a American Heart Association, sem contar parcerias com a Lehman Foundation, onde nós temos fellows todos os anos trabalhando junto com o professor Peter Lieb, nos Estados Unidos, e com a Duke University também, sem contar as parcerias com a Sociedade Europeia de Cardiologia e com a nossa querida Sociedade Portuguesa de Cardiologia também. Vejam vocês que, do ponto de vista de congresso, com a pandemia, nós fomos obrigados a partir para o mundo digital. E qual não foi a nossa surpresa? Que enquanto nós tínhamos no nosso Congresso Brasileiro de Cardiologia de forma presencial, na faixa de 6 a 8 mil participantes, hoje nós temos no nosso último congresso, que aconteceu em 2020, mais de 18 mil inscritos, nós tivemos mais de 270 aulas que foram colocadas on demand, que permitem acesso a essas aulas por mais de meses. Nós tivemos, durante o evento, nos 3 dias de evento, mais de 224 mil acessos para participação, sem contar também o número de palestrantes, ou seja, que contribui muito à Sociedade Brasileira de Cardiologia com esses palestrantes, os nossos sócios, e também em atividades patrocinadas pela indústria farmacêutica, nós tivemos mais de 35 mil acessos, mostrando um sucesso do nosso congresso, e também, ainda no congresso, a submissão de resumos para os abstracts, que a gente chama, mais de 1.500 apresentações foram submetidas ao nosso congresso nesse ano de 2020, o 75º Congresso Brasileiro de Cardiologia. Outra coisa muito interessante é que hoje nós temos o 121º webinar, que é esse que nós temos. Ontem nós completamos 120 webinars, vocês vejam a pujança desses webinars. Só na faixa de, alguns até milhares de pessoas participando, outros em menor número, mas sem dúvida nenhuma com uma abrangência muito grande, que mostra a pujança da nossa sociedade na disseminação de educação médica continuada, e isso é um fato muito importante, que os webinars vieram a colaborar muito, isso é uma atividade exclusiva da nossa sociedade. Uma outra coisa importante que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz são as estatísticas em relação aos vários tipos de patologias que nós temos. Isso nos permite avaliar anualmente o andamento de todas essas patologias relacionadas com as doenças cardiovasculares
e elaborar estratégias para sugerir aos nossos órgãos governamentais de como se deve intervir e colaborar no melhor atendimento dessas nossas populações mais carentes, que necessitam melhor atendimento do ponto de vista dessas doenças cardiovasculares. Nesses minutos que me foi concedido, eu procurei trazer para vocês uma visão geral de tudo aquilo que mostra o que é a importância da Sociedade Brasileira de Cardiologia na pesquisa clínica, seja através das publicações, que é uma grande força que nós temos, mas também através da criação de registros, da criação de estatísticas e da criação dos nossos congressos, na divulgação cada vez mais internacionalizando, como é agora, no próximo ano, como o professor Fausto Pinto colocou muito bem, o nosso Congresso Brasileiro de Cardiologia, em conjunto com o Congresso Mundial de Cardiologia da World Heart Federation, que é um grande prazer, uma grande honra para o Brasil ter conseguido esse mérito e tudo isso com essa nossa parceria. E nós agradecemos muito ao professor Fausto Pinto, e que, sem dúvida, a SIAC vai estar extremamente interligada o ano que vem conosco, para que isso seja um grande sucesso, não só para a América, mas para todo o mundo de modo geral. Muito obrigado a todos pela atenção e seguimos aqui com as apresentações. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Celso. Obrigada, doutor Fausto e doutor Álvaro, pelas brilhantes apresentações e por mostrar aí o quanto nós temos progredido aí nos últimos anos em termos de diferentes sociedades. Então, eu vou dar continuidade ao segundo bloco de apresentações, em que nós vamos falar sobre Carlos Chagas e a insuficiência cardíaca como problema de saúde pública global. Neste segundo bloco, nós teremos, então, o Dr. Evandro Tinoco Mesquita, o nosso presidente do Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também coordenador da Universidade do Coração. O Dr. Evandro vai nos falar sobre Carlos Chagas, o patrono da IC no Brasil, e sobre o Departamento de Insuficiência Cardíaca, uma história de compromisso com a produção científica. E, em seguida, o Dr. Marcos Simões, que é coordenador da Clínica de Insuficiência Cardíaca e do Centro de Investigação em Amiloidose do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e presidente do GEMIC, o Grupo de Estudos em Insuficiência Cardíaca, que vai nos falar um pouquinho sobre as miocardiopatias na era da medicina personalizada. Por favor, doutor Evandro, a palavra é do senhor. Bem, primeiro é uma honra e um privilégio, em nome do Departamento de Ciência Cardíaca, estarmos aqui hoje, 12 meses após ter tido o sonho de ter uma revista científica. De um departamento que tem 20 anos de existência e que, obviamente, sonhou grande em termos de universalizar aquilo que é fundamental, não é? Ou seja, utilizar o inglês como veículo científico e criar uma nova revista justamente em cima de um gigante, que é os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que eu já tive a honra de ser editor. Quando nós temos aqui o presidente da World Heart Federation, que esteve na nossa posse, na cidade de Niterói, cidade que eu moro e aqui estou. E, obviamente, a gente começa a nossa processo de trazer o Carlos Chagas na conquista do espaço que ele merece, que é ser o patrono da insuficiência cardíaca do Brasil. Então, amanhã, em todo o Brasil, o Dia Nacional de Alerta, que é o dia do nascimento de Carlos Chagas, ele será justamente comemorado. E Carlos Chagas, ele veio para Niterói quando tinha aproximadamente 24 anos. Ele casou, abriu um consultório que rapidamente ele percebeu que estava dando prejuízo, que ele tirava o dinheiro dele para pagar os remédios dos pacientes, e conseguiu um emprego com Oswaldo Cruz e veio trabalhar num hospital que ainda existe na cidade de Niterói, um hospital do Império. E é importante, sabe, Fausto, que no próximo ano nós vamos ter 200 anos da independência do Brasil. Naquela época, a gente sonhava em ter independência, como toda nação e todo país jovem. O jovem sonha com a independência ou morte. E hoje a gente enxerga a interdependência. O Brasil é interdependente. A ciência é interdependente, sua apresentação foi brilhante
assim como o Álvaro. E o DEIC, o Departamento de Ciência Cardíaca, ele agora se torna internacionalizado, não só através da sua revista científica, mas com as suas ações. É importante que há um espaço, nesse momento, de ressignificado de Carlos Chagas. Carlos Chagas não era só um gênio, um homem que era chamado estudante de 2 velas. 2 velas que, por dia, ele queimava 2 velas estudando. E ele descobre a doença de Chagas, uma conquista única na história da medicina, e ele eu vou depois mandar para o doutor Álvaro esse quadro. Esse quadro está agora na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é o panteão da cardiologia do coração dos trópicos. É um mural que se complementa àquele que Inácio Chaves fez no México, na grande catedral do século passado, da medicina mundial, da cardiologia mundial. E nesse panteão, né, esse quadro no coração dos trópicos, que ele é complementar, e o doutor Marcelo Queiroga teve um insight muito interessante. Ele não sabia da obra de Diego Rivera na entrada do Instituto Nacional de Cardiologia do México. Mas ele fez questão de colocar nesse coração dos trópicos 2 influências importantes na América Latina. Aqui nós temos o querido René Favaloro, não é? René Favaloro, que seguramente um homem que seguramente, se tivesse vivendo a pandemia e a sindemia do Covid, estaria, obviamente, exaltando e buscando a gente corrigir e estarmos muito atentos às vulnerabilidades. E na página 75, nesse mural, nós temos aqui uma figura fantástica. Então, nesse mural tem aqui a presença do fundador da Interamericana, o grande maestro Inácio Chaves. Então, esses homens que internacionalizaram a ciência na América Latina, influenciaram o Brasil, tiveram um papel central na transformação. Carlos Chagas não virou Nobel na medicina, obviamente, por um grande equívoco. Até hoje, isso é algo que tem diferentes versões, mas provavelmente situações pequenas evitaram que esse grande brasileiro e cientista mundial, médico, sanitarista, e que, obviamente, transformou a ciência no Brasil, e ele enfrentou o final da pandemia, que era uma bagunça. O Brasil vivia um caos na pandemia da gripe espanhola. Ele foi chamado pela sociedade do Brasil, a população deu todo o apoio. Nós acabamos de perder o presidente eleito por gripe espanhola, e o professor Chagas, apoiado na ciência, criou o hospital de campanha, separou os infectados. Naquela época não se sabia a causa exatamente da gripe espanhola, mas se comportou como, obviamente, aquele que vai gerar o Sistema Único de Saúde, como um grande sanitarista, como um indivíduo que muito nos inspira. Então, o DEIC, obviamente, está lançando uma revista pensando grande, não é? E, obviamente, o nosso sonho é poder criar condições para que a gente possa aproximar a América Latina. E nós estamos trazendo pessoas e colegas da CIAC, do Conselho Científico de Miocardiopatias, e 2 colegas também do setor de insuficiência cardíaca para nos aproximarmos. O Brasil tem uma facilidade, né? A facilidade e a felicidade de falar português. Mas, por outro lado, a gente também tem uma grande facilidade, Álvaro, de entender o espanhol. A gente tem uma dificuldade de falar em espanhol, mas entender o espanhol, a gente conseguiu entender muito do que você falou. Você fala com o coração, e nós, brasileiros, temos essa capacidade de entender os nossos irmãos latino-americanos. E, obviamente, a CIAC não é só América Latina, também envolve também o Canadá e os Estados Unidos. Então, nós temos, obviamente, uma noite de gala para nós, que acreditamos na ciência. Esse departamento é um departamento altamente científico. Saúdo o doutor Celso, e agradeço muito o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia e todo o staff para que a gente pudesse, num tempo recorde de 12 meses, sob a liderança de uma grande professora, que é a professora Lídia, que é a editora inicial dessa revista, que aceitou esse desafio. E, obviamente, nós criamos um departamento que não existe um presidente.
Existe um modelo, Álvaro, de holocracia. Isso que o Bax conseguiu na Europeia e que vários outros líderes hoje fazem com as sociedades é criar um novo modelo de governança. O Celso e o Marcelo foram líderes que ajudaram a construir um novo modelo de governança que vai ser implantado. E, obviamente, a gente vive hoje esse momento ainda da pandemia, castigando o Brasil, e temos enfrentado isso no nosso dia a dia, e, com certeza, eu tenho que agradecer o Celso e a diretoria da SBC por me ter dado a oportunidade de poder ser vice-presidente da SIAC, e tenho agora, mais recentemente, me tornei fellow da SIAC, e me sinto muito orgulhoso de hoje, nessa noite histórica para a ciência brasileira, um dia antes do Dia Nacional de Alerta, um dia de tributo a Carlos Chagas, e num departamento que representa a ciência, que é o Departamento de Ciência Cardíaca, nós estarmos aqui fazendo um credo. Né? Cremos que realmente a ciência brasileira, latino-americana e, obviamente, mundial, possa abraçar esse veículo que possa levar à insuficiência cardíaca, as miocardiopatias, para melhorar o cuidado dos pacientes. Basicamente isso, agradeço esse honroso convite. Marcos, por favor. Obrigado, Fabiana. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer. É uma satisfação muito grande estar ao lado de todos vocês e poder participar desse momento tão especial, tão caro, né, para todos, que é o lançamento da revista de Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatias. Eu vou compartilhar minha tela. E como presidente do GEMIC, eu fico muito feliz em que a revista seja de insuficiência cardíaca e miocardiopatias, que a gente possa também veicular ciência e conhecimento em miocardiopatias. E parabenizo o professor Evandro e toda a diretoria, a Lídia, por essa conquista de fato muito significativa. Eu acho que a miocardiopatias tem sido, além desse vínculo muito íntimo com a insuficiência cardíaca, tem, logicamente, sido uma área muito intensa, muito efervescente em novidades, então eu acredito que seja muito adequado, muito oportuno que a revista, de fato, veicule esses dois títulos. Né? Então, vou falar rapidamente alguns aspectos em relação a miocardiopatias na área da medicina personalizada. Muito bem, a medicina de precisão, ou a medicina personalizada, ela parte de um entendimento de que um entendimento bastante detalhado do perfil único de cada pessoa, no seu aspecto genético, ambiental e estilo de vida, poderá permitir, isso é uma promessa que se vai se cristalizando ao longo do tempo, permitir uma avaliação mais profunda das doenças e permitir uma avaliação terapêutica sob medida, ou seja, personalizada para cada indivíduo, e não medidas de aplicação ampla na população. E isso, então, melhorar dramaticamente os resultados e reduzir custos do tratamento das doenças. E dentre as doenças cardiovasculares, eu acredito que as miocardiopatias, ela tem sido muito pródiga em demonstrar um avanço bastante largo nesse cenário de medicina de precisão. Só para ilustrar, e, por exemplo, na miocardiopatia dilatada, quando a gente fala de medicina de precisão baseada na genômica, nós temos que há efetivamente uma incorporação na prática clínica com o barateamento dos métodos e a popularização da análise da genômica, a identificação cada vez mais clara de mutações que levam defeitos no cardiomiócitos e nos componentes cardiomiócitos que levam a miocardiopatia dilatada. Isso tem trazido uma nova visão e aspectos muito salientes na identificação da etiologia da miocardiopatia dilatada, o que é um aspecto muito saliente hoje, que a gente tem vivenciado. Acho que isso é muito importante. Então, porque a partir do momento em que se consegue fazer uma análise de risco genético e risco ambiental, consegue se identificar quem tratar na miocardiopatia dilatada, e a partir do momento que se estabelece alvos
fenótipos específicos, permitindo identificar determinados alvos moleculares, permitir também tratamentos mais específicos e, principalmente, quando tratar os pacientes ao longo da evolução daqueles que são portadores de diferentes genótipos. Na miocardiopatia hipertrófica, nós também tivemos avanços muito interessantes, baseados no conhecimento mais específico, né, de mecanismo da doença. O estudo Explorer, publicado no ano passado, que trouxe a publicação de um primeiro inibidor da miosina cardíaca, que é capaz de reduzir a hipercontratilidade, que é típica da miocardiopatia hipertrófica, com benefícios demonstrados tanto na redução da obstrução do trato de saída, do gradiente intraventricular, quanto a redução de NT-proBNP e melhora de sintomas de classe funcional, mostrando um avanço fantástico numa condição até então sem tratamento específico. Acho que isso é um outro belo exemplo. E, sem dúvida, no cenário da amiloidose cardíaca por trânsito de retina, nós tivemos avanços interessantes, incluindo o uso de imagens moleculares com pirofosfato de sódio, ou seja, um método de imagem que através de imageamento molecular específico com alvo na trânsito de retina, poder detectar em vivo a presença de depósitos amiloides e trazendo a expectativa de que a partir do uso dessa modalidade de imagem possa se detectar, encontrar os pacientes com CFEP, que é uma condição muito comum na insuficiência cardíaca de fração de sangue preservada, encontrar pacientes portadores de amiloidose cardíaca, que provavelmente é uma doença subdiagnosticada, mas não tão rara como se julgava até pouco tempo. E tudo isso tem sentido, tudo isso, essa precisão na identificação de uma causa específica de CFEP passa a ter um significado especial quando se surgem tratamentos específicos, ou seja, personalizados, focados no conhecimento do mecanismo molecular de formação das fibrilas amiloides a partir da produção da proteína da trânsito de retina instável no fígado, incluindo aí o tafamides, ou seja, uma molécula muito específica que estabiliza os tetrâmeros da trânsito de retina, impede a sua dissociação até a formação das fibrilas, ou seja, sendo o primeiro tratamento que mostrou mudança da história natural, reduzindo a mortalidade de todas as causas em pacientes com amiloidose por trânsito de retina, no estudo ATTRACT. Então acho que isso foi um avanço fantástico, né? Uma doença. Então nós estamos descortinando aí um cenário de que a amiloidose poderá ser, num prazo curto, uma doença, deixar de ser uma doença incurável e de curso inexorável para ser uma condição tratável, né? Uma causa tratável de CFEP. E, ao longo dessa caminhada, outros fármacos muito interessantes, como os inibidores de síntese da trânsito de retina no fígado, como várias plataformas, como o patisiran, que é inibidor da síntese através do RNA de interferência, os oligonucleotídeos antisensen também, que são capazes de inibir a síntese hepática da trânsito de retina e que estão sendo, ambas as drogas sendo testadas em grandes trials em cardiomiopatia amiloide. Portanto, através desse rápido cenário, eu gostaria de ter ilustrado que tanto na miocardiopatia dilatada quanto na cardiomiopatia hipertrófica e nas restritivas infiltrativas, nós temos avanços muito significativos no sentido desse cenário da medicina personalizada ou medicina de precisão, que são, digamos assim, que eu acho que vão trazer essa revolução da nossa prática clínica num prazo bastante curto. É que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado novamente pelo convite, por estar aqui com vocês essa noite tão especial. Obrigado, Marcos. E agora vamos dar seguimento ao nosso terceiro módulo, que se tratará da família ABC, a ciência cardiovascular no Brasil. Nós teremos como primeiro palestrante o professor Carlos Rochite, atual editor-chefe do ABC Cardiol, Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e presidente do departamento do DIC, do biênio 2020 e 2021. Na sequência, nós teremos a grande estrela da noite, a professora Lídia Ana Ziliski Moura, a responsável, editora-chefe da primeira e da segunda edição da nossa revista Hora Iniciada, que tem pós-doutorado em Massachusetts, Harvard, e é professora titular da Escola de Medicina da PUC do Paraná. E, por fim, o professor Cláudio Tinoco, que é o editor-chefe da segunda revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia e professor associado da Universidade Federal Fluminense.
Rochite, por favor. Obrigado, Zé. Tudo bem? Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um privilégio, na verdade, eu poder estar aqui com vocês numa noite tão especial e poder comemorar esse lançamento de mais uma revista da nossa família dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Eu sou um contumaz defensor de que a colaboração entre revistas científicas é a maneira de a gente progredir, principalmente na Latinoamérica ou em países que não estão, obviamente, na liderança da pesquisa científica mundial, como Europa e Estados Unidos, e a gente precisa desse sinergismo, dessa união, porque apesar de o volume ser menor, a qualidade da nossa ciência é muito boa e muitas vezes não encontra espaço adequado para a sua publicação. E isso é uma coisa que nós não podemos deixar acontecer. Então, mesmo o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, com a sua história de desde 1948, né, 73 anos, não é capaz de absorver tudo isso e a gente precisa ter esse espaço para que as pesquisas de alto nível e de grande qualidade, principalmente com ideias absolutamente inovadoras, que muitas vezes não encontram seu espaço dentro dessa competitiva comunidade científica mundial. Como todos sabem, não é fácil a gente publicar um artigo numa revista de alto impacto. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tendo feito essa introdução, eu queria já de antemão agradecer à sociedade brasileira por também ter essa ideia, né, e encampar essa ideia de que a família é algo que é significativo para todos nós, como comunidade científica. Bom, eu já fui apresentado, eu estou como editor-chefe do Arquivos Brasileiros, e a ideia é muito semelhante àquela ideia. Essa ideia não é uma ideia original minha ou de qualquer um de nós aqui. Eu acho que é uma ideia que já existe, mas que veio se consolidando com várias lideranças científicas no Brasil, dessa necessidade de podermos ter um espaço de publicação. De certa forma, isso já vinha acontecendo de forma informal. Então, no Departamento de Imagem Cardiovascular, por exemplo, que eu presido no momento, o ABC Imagem é uma revista que já estava lá há muitos anos, assim como alguns departamentos e algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, também tem a sua revista, assim como outras sociedades. E quando eu falo de família, é claro que nós estamos aqui sobre a SBC, mas eu penso em algo até mais amplo, nos jornais de interesse cardiovascular. E hoje aqui nós estamos num momento especial para comemorar esse lançamento da ABC Heart Failure and Cardiomyopathy. A ideia é que, como os senhores estão vendo, é que isso progrida, que a gente tem o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que isso evolua, já temos o International Journal of Cardiovascular Science, e que temos o ABC Imagem, que hoje passa por um momento de integração com o ABC Cardiol, e o lançamento aqui da nossa ABC Heart Failure Cardiomyopathy. Também há uma integração que deve acontecer em andamento com a intervenção. Acho que todos os senhores conhecem, então, a família, por exemplo, Fausto aqui, um dos grandes líderes nesse aspecto, dos jornais da European Society of Cardiology, né, que estão com mais de 16 diferentes jornais divulgando a ciência específica. E o leitor hoje também é um leitor específico. O grande volume de informação, o volume de informação é tão grande e a especialização é tão grande que isso facilita não só quem quer publicar, mas quem quer buscar o conhecimento e a informação. Também, da mesma forma, o American College of Cardiology, também eu não vou colocar aqui, temos também do American Heart Association, também tem a sua família, e isso tem mostrado, esse aqui é uma última nota que também é semelhante para a Europea, mas o que acontece quando a gente colabora, quando a gente é sinérgico, melhor resultados para todos. Então, nesse agora JCR de 2020, houve um aumento across the board para todas as revistas da família Jack, né? Assim como também da família do Europea.
E eu aqui não quero puxar nenhuma autoria aqui, como eu falei, não há autoria, mas eu sou um defensor. E eu queria agradecer meu grande amigo Paulo Évora, que foi editor associado da cirurgia junto comigo, sob a liderança do Dr. Luiz Felipe, quando editor-chefe do Arquivos Brasileiros, em que eu realmente defendia muito. Ele brinca aqui que o Dr. Rochit always insisted on the great family idea, que eu realmente, e que se tornou como primeiro passo o International Journal of Cardiovascular Science. Ele até me deu essa oportunidade, aqui está em Zoom, né, de ter isso registrado dentro de um editorial da revista da qual ele é o editor-chefe hoje, que é a Revista de Cirurgia Cardiovascular do Brasil. E eu dizia isso, como falei, de que não é só a família dentro de uma sociedade, né? A gente é família, somos colegas, somos amigos. E essa colaboração efetiva de revistas nacionais com o mesmo foco é a maneira de que a gente faça crescer a nossa ciência, a nossa representação regional dentro desse cenário altamente competitivo mundial. Tá? Isso aqui foi feito, foi falado, ele publicou em 2020, mas eu falei isso muito antes até, e eu já esperava que essa inicial e preliminar colaboração, que era justamente com a revista de cirurgia e com a criação da JCS, levasse a uma discussão mais ampla e a interação com outros jornais de scope, né, de foco semelhante, ou a criação de novos jornais, que é o que se está realizando hoje. Então, eu fico muito, muito feliz de ter, vamos dizer assim, pelo menos fomentado a ideia de que a família é a maneira que nós temos para progredir do ponto de vista científico. E aqui o Dr. Celso já comentou brilhantemente, aliás, as 3 palestras iniciais, todas elas maravilhosas, mas a importância da língua portuguesa que o Fausto trouxe e a importância da União Americana que o Dr. Álvaro trouxe para a gente é fundamental. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que o Dr. Celso já compartilhou e alguns detalhes a mais sobre o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é a nossa revista mãe, chefe aqui, né, e que está liderando, e que é a mais antiga e mais tradicional, que atingiu e quebrou a barreira do fator de impacto de 2. Isso é um fato histórico, a gente nunca tinha atingido este nível, tínhamos chegado ao próximo de 1,7. Essas oscilações são normais, o que vai dar muito trabalho para a gente tentar manter esses 2 no próximo ano, mas a gente vai batalhar e temos batalhado de forma muito intensa para isso. No momento, eu queria levantar isso, o Arquivos Brasileiros de Cardiologia é a revista em cardiologia e cardiovascular medicine na América Latina número 1. Nós lideramos esse ranking de fator de impacto da Scopus e Cimago, portanto, uma revista que pode nos representar de forma muito adequada nesse cenário. Aqui, para os senhores entenderem que isso é um crescimento contínuo, que vem acontecendo ao longo dos anos, independente de autocitações, que se mantém bastante estável ao longo dos anos. E, obviamente, ainda somos uma revista com muita colaboração nacional, mas outros países e outras revistas nos têm citado de forma bastante significativa, com destaque aqui para a Revista Portuguesa de Cardiologia, além do Jornal Clínico de Hipertensão e muitas outras, as imagens e revistas aliadas. E um aspecto que mudou nesse fator de impacto em relação aos anteriores é que, por exemplo, naquele 1,7 nós tínhamos a diretriz de hipertensão com quase 70 citações. Que levava, obviamente, o nosso fator de impacto puxava muito do nosso 1,7. Nesse atual de 2, não há nenhum predomínio absurdo das citações. E nós temos, obviamente, as diretrizes, e aqui eu convido o trabalho maravilhoso que o Álvaro mostrou da SIAC com seus documentos de consensos médicos, de que o Arquivos Brasileiros de Cardiologia está absolutamente aberto, como uma revista com publicação online, a head of print direta no PubMed, para dar visibilidade a todos esses consensos de uma forma muito ampla. Mas observem que muitos artigos internacionais, como esse de microRNA e outros artigos que são básicos de origem internacional, acabaram dominando e de forma equalitária, não um único artigo, o peso sobre quem mais recebeu citações das nossas publicações. O Celso já mostrou isso, as universidades são muito importantes, hospitais privados também muito importantes nessa colaboração científica. O Brasil ainda é
Aqui só de uma outra maneira, visualização, como a Universidade de São Paulo, boa parte o INCOR aqui representando, mas juntamente com a Federal, com a Fluminense, com o Rio Grande do Sul, com o Dante Pazanese, com Minas Gerais e com outras escolas nacionais, aqui são só as nacionais, na nossa colaboração. Claro, como eu falei, a pós-graduação do Brasil, e o Celso comentou isso, é muito importante, mas nossa colaboração aqui são dos artigos aprovados, tá? Com Portugal, com os Estados Unidos, com a Turquia e com a China, são muito importantes. Então, observem que, que neste gráfico, apesar da importância do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Turquia e a República Popular da China têm papel fundamental, em seguida aí de vários países europeus, como a Inglaterra, a Espanha e outros países latino-americanos. Mas aqui vai uma reflexão, doutor Álvaro. A nossa colaboração latino-americana é acanhada perto da colaboração, por exemplo, com a China, com Portugal ou com a Turquia. Aqui, para vocês verem, os artigos submetidos aqui não são aprovados. Observem que 70% ainda são brasileiros, mas a gente tem aproximadamente 7% da China. Isso é do ano passado, isso aumentou muito. 5% de Portugal, quase 10% da Turquia. Então a gente tem uma grande colaboração internacional com múltiplos países, mas que nós queremos ver crescer, porque essa internacionalização é fundamental para a gente poder crescer de forma sólida e consistente e mantida. Nós temos uma gama enorme de publicações, inclusive uma nova publicação, que é a nossa Research Letter, a nossa carta científica, que é mais flexível e que tem ganhado um espaço grande aqui, além, obviamente, do nosso carro-chefe, como toda boa revista internacional, os nossos artigos originais. Aqui um grande pool de aprovações, mas que entram aqui cartas, etc. Eu prefiro este gráfico de aprovações, em que, como o Celso já mostrou, nós estamos aprovando, e isso aqui é do ano passado, hoje isso é menos, nós subimos o nosso nível, até pelo fator de impacto maior, isso está abaixo dos 20%. 20% foi uma situação anterior, né? Então, hoje a gente já não pode mais falar em 20%, a gente está abaixo desses 20%, com uma taxa aqui do ano 2020 ainda para o artigo original em 21 e para o artigo de revisão em 22. Obviamente, alguns outros artigos acabam puxando essa média. E num tempo de aprovação, observem aqui, a média geralmente é puxada por algum artigo que teve mais dificuldade de ser aprovado, mas a mediana em torno de 40 dias, 50 dias. Então, uma resposta rápida aos nossos autores. Finalmente, o trabalho dos editores associados, a quem eu gostaria aqui, para encerrar, de agradecer muitíssimo, né? Então aqui está o trabalho, e o trabalho do volume de cada um não representa quem trabalha mais ou quem trabalha menos. O trabalho é extenuante para todos. Mas observem que aqui o em verde é os artigos que não foram para os editores associados, ou seja, praticamente metade deles são recusados de forma imediata, né? 49%. E uma grande parte vai, então, a outra metade, sim, vai para os editores associados, que tem um trabalho, nós temos inclusive um editor chinês que nos ajuda a identificar e checar a validade, a confiabilidade dos artigos derivados da China, já que a gente tem uma colaboração muito grande. A doutora Gláucia tem um destaque muito grande aqui, eu queria agradecer ela pessoalmente, já vou repetir esse agradecimento. Dr. Márcio Bittencourt, o Dr. João Cavalcante, que foi nosso editor associado, passou a ser agora do European Heart Journal. O European roubou ele da gente, Fausto, depois vamos conversar após o webinar. Mas o Dr. Nuno Bittencourt, que você conhece muito bem, assumiu, está pequenininho aqui porque ele assumiu a posição. Então veja que nós queremos editores associados do mundo, não é do Brasil. E eles é que fundamentalmente vão definir a sua aprovação. Eu mesmo funciono como editor associado em alguns momentos. Dr. Maurício Canavaca, da arritmia, doutora Marina Koch, de ciência básica, Dr. Ricardo Stein, da reabilitação, Dr. Alexandre Cola Franceschi, siciliano da cirurgia, Dr. Pedro Lemos, da invasiva, da intervenção. Esse é o nosso editorial team em momento de trabalho, e isso me dá um grande prazer. Eu acho que o que fez a gente chegar a 2 é ter esse grupo todo trabalhando desse jeito nos nossos... Aqui no momento que eu peguei sem querer, todo mundo trabalhando, e aqui mais no momento para a foto. E eu queria agradecer muito ao Jaime, a Daniele Borim, que inclusive me ajudou também, assim como o Celso e a Dani Gulo, as duas me ajudaram nessa apresentação com os dados, a Tailane, a Camila, a doutora Gláucia e a Mariana Silveira, que não está aqui, porque ela, como muito eficiente que é, subiu de cargo
na SBC e não está mais aqui dentro do dia a dia do Editorial Team, mas é alguém que contribuiu e muito para o nosso fator de impacto de 2. Então, a minha mensagem de agradecimento, agradecimento, agradecimento. Nós temos a nossa identidade visual, queremos que as revistas todas entrem no Scholar One, teremos uma sustentabilidade econômica, que eu não vou perder tempo, que eu já passei, temos muito do tempo. Nós temos o nosso portal, que em breve terá todo mundo junto aqui, todas as revistas num único portal, para que o acesso e um portal dinâmico, com grande capacidade de pesquisa, seja utilizado. Observem o nível de acessos que a gente tem na nossa web. Atinge até 80 mil citações em um único mês, embora a média esteja aí na faixa dos 50 mil. Nós temos uma atividade em mídias sociais muito forte, temos um editor de mídia social, que eu queria agradecer também, Dr. Tiago Senra, que nos ajuda aos posts no Facebook, Twitter e Instagram, checar esses posts e comentar e repercutir as publicações dentro do Arquivos, assim como o nosso podcast e os webinars, como esse aqui que nós estamos fazendo. Nós temos uma vez por mês, eu e Cláudio Tinoco, liderando os webinars das publicações científicas. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao nosso querido presidente, Dr. Celso, em extensão ao presidente anterior, Dr. Marcelo Queiroga, que nos permitiu transformar aquilo que era um sonho lá naquele editorial do Dr. Paulo Évora, no que hoje está indo para uma realidade e que a gente fica muito feliz de ver acontecer. Obrigado a todos aí, desculpe o tempo um pouco longo. Okay. And the Oscar goes to Lídia. Muito obrigada a todos. Eu acho que esse é um momento de grande responsabilidade, Fochiti. Depois dessa sua apresentação, eu espero que daqui a alguns anos a nossa revista possa vir a público com uma apresentação tão robusta, né? Nesse momento, eu acho que nós vamos apresentar muito mais os nossos sonhos e realmente o que estamos almejando. Mas, assim, é uma honra, com certeza, para o DEIC, de alguma maneira, participar dessa história. Eu espero que todos estejam vendo minha tela. Sim? Perfeito. Então, basicamente, eu acho que a ideia é preciso contar um pouco dessa história, né? O DEIC é um departamento de 20 anos, né? Nós fomos grupos de estudo por 10 anos, viramos departamento em Curitiba, então acho que Curitiba deve ter algum marco nessa história. O DEIC jovem, né, Fabi, deixou de ser jovem em Curitiba também, então existe alguma mística aqui, mas enfim, com 20 anos de história, nós optamos por realmente sermos provocados pelo Dr. Evandro, isso é importante dizer, com 20 anos de história e com as provocações constantes do Dr. Evandro, nós realmente começamos a imaginar se seria possível essa questão de termos uma revista. E aí coincide realmente, Rochid, com a tua boa vontade, com os teus braços abertos para essa ideia, e aí com uma checagem de fatos. Quando você coloca no PubMed, quando você digita heart failure nos últimos 20 anos, se percebe realmente um montante importante de publicações, mas com certeza, se você imaginar o que existe de publicações que foram rejeitadas ou que efetivamente não conseguiram espaço para que fossem publicadas, enfim, você começa a perceber que você tem um universo de informações que poderiam agregar alguma coisa ao conhecimento, né, da medicina. Quando você coloca cardiomyopathy, você também tem um número contundente, ainda que menor, até porque nós sabemos que esse é um processo em evolução nesse momento. Nós temos muitas informações, nós começamos a fazer diagnóstico, né, na verdade, de boa parte das cardiomiopatias de forma etiológica muito mais recentemente. Então, eu acho que a partir dessa demanda, a partir desse universo e a partir do sonho de um departamento consolidado de 20 anos, é que nasce efetivamente dentro da família Arquivos Brasileiros de Cardiologia, uma nova revista. Então, o Arquivos, como todos vocês já mencionaram, é uma publicação consolidada, são 70, eu coloquei como 70 anos, mas o Dr. Celso já deixou claro, 73 anos de história. É uma revista que basicamente se modificou ao longo desses 70 anos, de acordo com a modificação da ciência cardiovascular no Brasil e no mundo, que tem hoje um pool, inclusive, de atividades, não só a publicação da revista, os conteúdos de Facebook, podcast, ou seja, essa coisa da transformação do conhecimento e da transformação da revista como meio,
é um meio de divulgação do conteúdo dessas pesquisas, e eu acho que eu trouxe a missão aqui porque o modo como a revista vem se comportando nos anos agora, inclusive durante a pandemia, ele vem extremamente articulado com o que é a missão. A missão é promover debate, é ser vitrine para as publicações e para a produção nacional e internacional, e ser veículo para esse conhecimento. É importante lembrar, muitos lugares, muitos dos nossos cardiologistas aguardam mês a mês a publicação do Arquivos, para terem neles, exatamente nos arquivos, o seu modelo de atualização. E aí vem muito da importância também da língua portuguesa. A gente sabe que existe a necessidade da internacionalização, mas muitas pessoas preferem, gostam de ter a publicação em língua portuguesa, e o Arquivos realmente tem essa missão e traz essa proximidade com ciência de boa qualidade. E aqui nasce, junto a todo o processo de internacionalização do departamento, e os senhores podem ver no alto da minha tela aqui a nossa logo já do departamento, o Heart Failure Department, como já começando o processo de internacionalização. E aqui em primeira mão já o site da nossa revista, né, o www.abcheartfailure.org. E basicamente a apresentação formal da nossa revista. Então, assim, este é o momento, né, de nascimento da revista, aqui é o momento de apresentação. Essa é a primeira edição da nossa revista, ela vem em inglês e português, então é importante, ela vem realmente com um grande parceiro, que é a Astra, que eu preciso tornar aqui um agradecimento, né, por ter acreditado nesse momento no nosso sonho, e ela nasce bilíngue, realmente com essa aspiração de ser representativa para a Latinoamérica, e representativa, na verdade, para todos os países que quiserem enviar suas publicações. Esse é o ponto. Eu acho que uma das coisas que a pandemia mais nos trouxe é a possibilidade de ter, por exemplo, nesse evento, um representante argentino, né, um representante da sociedade da SIAC, o professor Fausto Pinto, que com certeza deve estar de madrugada participando desse webinar, a quem eu muito agradeço pela disposição, pelo horário, de estar nos acompanhando nesse momento, mas eu acho que a pandemia nos trouxe, ao mesmo tempo, um repensar de vários dos nossos processos pessoais e da importância da vida, mas ela nos trouxe também uma grande possibilidade de trabalhar com internacionalização, e a revista vem justamente nesse mote. A escolha da figura central para essa primeira edição, ela é muito cara a todos nós. Nós somos do Departamento de Insuficiência Cardíaca, e nós trouxemos a figura do papel do especialista no editorial nacional nosso da revista, com a participação da doutora Nadine Clozel, que essa sim é uma diva da insuficiência cardíaca, que eu tenho duas divas na IC Nacional, que são a professora Consolação e a professora Nadine. Eu digo que Fabiana e eu, nós somos fãs de carteirinha do clube feminino dessas duas, e aqui realmente a figura central veio para o papel do especialista. A revista vem também com o mote da importância do atendimento especializado, mas ela vem com o mote de trazer efetivamente as publicações na área de C, cardiomiopatias para todos. Ela tem um editorial de um professor convidado, muito caro, com a participação de 2 brasileiros, que é o professor Peter Lieb. O professor Peter Lieb, junto à Fundação Lehman, tem trazido muito essa ideia de graduação, de pós-graduação, enfim, dos nossos profissionais no Brasil, na Universidade de Harvard, e nada mais justo do que eles ser um dos primeiros, né, na verdade o primeiro editorial, junto com a doutora Nadine, nessa nossa primeira edição. Então isso para nós é realmente um motivo de grande orgulho para a revista. Mas a revista, bem como quase tudo, né, na vida, é feito de pessoas. Então, nesse momento, eu preciso primeiro agradecer, eu tenho os nossos coeditores, que é o Albuquerque, Fabiana, doutor Evandro, a quem eu só posso agradecer, porque nesse processo todo, essa diretoria trabalhou efetivamente juntas, cada uma em sua frente, Fabiana correndo com congressos, Albuquerque agora pronto para lançar o livro, nós estamos mandando os artigos, Albuquerque, fique tranquilo, e o doutor Evandro, basicamente, dando todo o tom desse processo do planejamento estratégico. Nós fizemos o planejamento estratégico quando assumimos, e é importante dizer, o doutor Evandro, ele tem dado toda a inspiração e todo o tom desse processo, nos desafiando. Eu brinquei esses dias que nós tínhamos medo de atender o telefone dele às vezes, porque
efetivamente nós nunca sabíamos qual seria o próximo projeto, mas o fato é que nós fomos extremamente produtivos durante esse 1 ano e meio, esperamos aí nos próximos 6 meses continuar com o mesmo processo, com a mesma produtividade, né, enquanto departamento de insuficiência cardíaca. E aqui eu quis trazer um pouco do nosso corpo de editores, do nosso conselho editorial, os representantes da SIAC, e aqui eu preciso agradecer a cada um. Como você apresentou, Rochite, produtividade, eu vou apresentar, na verdade, nesse momento, companheirismo. Eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá um dia. Nós temos aqui o Bacal, a quem eu preciso agradecer enquanto diretor científico, os nossos coeditores, como eu agradeci, mas nós temos grandes colaboradores de área. Nós temos da epidemiologia, comorbidade, geriatria, o Dilson e o Morita, a insuficiência cardíaca aguda com o Dr. Múcio, o próximo presidente do DEIC, na verdade, qualidade assistencial e desfechos com a Sabrina Bernadette, que trabalha no HCOR muito à frente desses processos, que participa inclusive de diretrizes internacionais. Bacal, na área de transplante cardíaco e assistência, né, de longa duração, é mais do que reconhecida a capacidade dele nessa área. Cola Francese aqui também, com cirurgia cardíaca, IC com fração de injeção preservada com o Dr. Luiz Dansman, arritmia com o Leandro Zimmermann, a Renata Castro aqui com exercício, reabilitação, teste cardiopulmonar, Marcos Simões, do GEMIC, né, com cardiomiopatias, e provavelmente a nossa segunda edição, Rochite, a gente já vem conversando sobre isso, né? Uma segunda edição temática, justamente colocando a revista Heart Failure, o ABC Heart Failure, junto da revista principal, colaborando com a publicação da revista principal, do que a gente espera ser em breve o statement de amiloidose. Então, eu acho que aqui a gente casa as publicações, aqui a gente começa a trabalhar junto e realmente a criar sinergia e força. Cardiogenética com Marcelinho Bittencourt, imagem com o Dr. Cláudio Mesquita, ressonância com Otávio Riz Coelho, Marcelo Iório em ecocárdio, insuficiência cardíaca translacional, que eu acho que é um tópico muito interessante com o Rode, cardiomiopatia chagásica com Rassi, pericardiopatia com Fábio Fernandes, cardiologia digital com o Germano, doenças raras com a Sandra Marques, biomarcadores com Berto, hipertensão pulmonar com Marcelo Bandeira, insuficiência cardíaca, aqui também outro tributo à Estela Zeca. Eu acho que ela tem uma enorme participação realmente na vida dessas crianças e adolescentes. Existe um universo de pessoas gratas à Estelinha, e está aqui. Cardio-onco com o Volney. Atenção multidisciplinar, e eu sei que a Eneda está nos assistindo, é uma honra ter realmente uma das enfermeiras que mais participou no tratamento, realmente na criação da cultura de acompanhamento dos pacientes em clínica de IC, e aqui tem um papel importante para a Eneida. Design de estudos clínicos com Jefferson, que acabou de voltar de Boston, e cuidados integrados em insuficiência cardíaca com a doutora Silvia Martins. Isso aqui são os nossos editores de área, mas eu preciso novamente agradecer os grandes coeditores que eu tenho da revista, que são os meus grandes parceiros. E aqui nós temos um conselho editorial que vai nos apoiar, é quase um conselho de curadores, que eu não vou citar todos aqui, até para não me alongar muito, mas é um conselho editorial importante de curadores do próprio processo da revista, que são grandes nomes da insuficiência cardíaca no Brasil e da cardiomiopatia no Brasil, até o Renato Lopes, da Duque, também nós temos como convidado especial, e nós temos os representantes da SIAC, tanto na questão da insuficiência cardíaca, quanto no Conselho de Cardiomiopatias. Eu acho que aqui começa efetivamente uma colaboração e uma troca entre as duas sociedades, né, entre a sociedade brasileira e a SIAC, apesar de que nós somos parte da SIAC também. Então, na verdade, aqui fica meu agradecimento a todo esse corpo editorial, e aqui fica o convite, né, na verdade, para que todos acessem a nossa revista. Mas, vejam, ela é feita de pessoas, e aqui eu preciso agradecer mais pessoas. O Dr. Queiroga, que infelizmente não pôde estar presente hoje, foi convidado, quase veio, mas não veio. O Dr. Queiroga foi um grande incentivador desse processo. Dr. Celso, Bacal, Rochite, o próprio Dr. Cláudio pela recepção. Existem algumas pessoas que as pessoas não conhecem da SBC, mas que sempre nos apoiam. Luiz Felipe, que é o nosso CEO da SBC, sempre muito participativo. O Dr. Evandro, toda a diretoria, como eu já falei. E aqui as Danis, né?
Existem as Danis da SBC, o Rachid conhece bem, as Danis nos apoiam, as Danis quando você resolve se estressar porque é o primeiro, né, a primeira edição da revista e você se desespera, as Danis nos acalmam. Eu tenho a Camila agora que agora manda direto, acho que é isso, ela fica mandando direto, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, muito obrigado a toda a equipe, né, de que nos assessora. Um agradecimento muito especial ao Marcelo Mendes. Marcelo Mendes, ele participa muito, ele tem uma participação muito importante no DEIC, ele é uma parte do coração do DEIC, e realmente sem ele não teria condições de basicamente tocar esse processo dessa primeira edição. Essa primeira edição ela foi bastante artesanal, mas precisava sair de alguma maneira, ela precisa acontecer. E aqui meu agradecimento ao Marcelo, e a SIAC pela participação, Dr. Fausto pela presença, e todos os autores que colaboraram nessa primeira edição. Então, por favor, aos demais, preparem seus artigos. A segunda edição é temática. A partir da segunda nós teremos a eleição do nosso editor da revista, do novo editor-chefe. Eu fico responsável pelas duas primeiras, até que a gente tenha a uniformidade desse processo. A segunda nós teremos como editor convidado o Simões, já participando da questão de cardiomiopatias e doenças raras, com uma edição temática, mas, por favor, aos demais, preparem seus artigos. É importante a participação de todos, é importante que, de alguma maneira, o Brasil se faça representar na área de insuficiência cardíaca e de cardiomiopatias. De minha parte, só posso agradecer, foi uma honra receber esse convite para ser editora-chefe dessas duas primeiras edições. Eu agradeço ao Dr. Evandro pela inspiração, mas eu acho que nós temos muito trabalho. Eu espero que em alguns anos a ABC Heart Failure possa estar aqui apresentando essas estatísticas, se consolidando e de alguma maneira trabalhando de forma extremamente conectada com a mãe, com a nave-mãe, para que nós possamos ter exatamente a força das publicações internacionais no que diz respeito a uma família. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença de todos nesse webinar. Parabéns, Lídia. Agora o Cláudio. Obrigado, boa noite a todos. Agradeço o convite para a gente fazer uma apresentação breve. O tema que me foi pedido foi para que se falasse sobre internacionalização. Eu vou falar aqui rapidamente, né? A gente já teve aí um momento aí, ápice aí da noite para mim, que é o lançamento da revista, né? Então, pretendo não me estender muito. Bem, então, assim, parabenizo a SBC, a quem aqui eu faço meu agradecimento, né? Todo o apoio. A gente já está com o JCS desde 2015, e esse projeto foi apoiado seguidamente, né, pelos presidentes da SBC, pelo Marcos Malaquias, pelo Oscar, pelo Queiroga e pelo Celso, que tem investido toda a energia para que a gente torne a produção científica nacional e internacional, através dos periódicos, cada vez mais visível e solidificada. Os dados que eu vou mostrar são talvez conhecidos de muitos de vocês, né? Mas que cabem na discussão nesse momento que a gente está tão significativo de estar lançando um novo periódico, né? E o que ele entra dentro de que contexto? Dentro do contexto da produção científica, da ciência, e o Brasil é o 13º produtor mundial de artigos científicos, né? Uma produção avassaladora que cresce ano a ano, e que a CAPES é fundamental na indução dessa produção científica. E nos encontros que a gente tem oportunidade de ir na CAPES, a questão central não é mais número, quantidade de artigo. O que se discute agora é a qualidade. A produção científica brasileira, ela ainda é abaixo da média mundial. Então, se a gente tem na média mundial um fator de impacto de 1, a produção científica ela está abaixo desse valor, mas ela tem crescido nos últimos anos. Essa foi a última vez que teve um relatório da Clarivate, né, que é a responsável pela produção do fator de impacto, né, do JCR, mostrando que a produção científica aumentou na sua qualidade 15% nos últimos 5 anos. E quando a gente vai adentrar na discussão específica da qualidade da produção científica, a gente compara aqui esses
documentos citáveis, a média do fator de impacto, e aqui um outro índice importante é os 1% dos artigos mais citados, né? O Brasil corresponde aqui a 0,78% desse total de artigos, e no top 10% dos artigos mais citados, o Brasil tem 6% dos artigos. Quando a gente compara aqui com outros países, né, a comparação mais próxima dos nossos co-irmãos da América Latina, onde a gente compara com o México e com a Argentina, que quantitativamente tem uma produção menor, mas a gente observa que qualitativamente o fator de impacto médio desses países é maior. A presença entre os top 1% é maior, né? Da Argentina é de 1,09% contra 0,78% do brasileiro, e nos top 10% também é maior. E quando a gente observa um dado significativo, que é a colaboração internacional, por isso que eu parabenizo o SBC por essa união, né? Ter a presença do Dr. Fausto Pinto, ter a presença do Dr. Librani da SIAC, representando aí os diversos países da América Latina. É muito importante essa união, porque a colaboração internacional, vocês vejam, dos 80 mil, daqueles 250 mil artigos, dos 80 mil artigos brasileiros que têm colaboração internacional, o fator de impacto é 1,31, que é exatamente igual aos artigos argentinos e mexicanos com colaboração internacional. Só que eu mostrei para vocês, né, a quantidade de artigos com colaboração internacional em Argentina e México é de 45%, enquanto no Brasil é apenas de 32%. O Brasil, ele ainda não colabora num cenário internacional como nossos co-irmãos da América Latina, e isso é um fator que a gente precisa ver como uma oportunidade de melhoria. Por isso que a gente está lançando mais um periódico em língua inglesa, facilitando a comunicação com os outros colegas, né, internacionalmente, né? Isso faz com que a ciência se fortaleça, faz com que a gente faça produção científica de melhor qualidade, que alcance e mude a realidade da ciência internacional. Num evento que nós tivemos a oportunidade de ir, eu, o Rochite, a Dani Bonin, comemorando os 20 anos do Cielo, que é uma iniciativa brasileira, mas que hoje congrega países, revistas de toda a América Latina, né, o maior repositório de artigos científicos da América Latina. A gente observa que, ano a ano, os artigos nesse repositório, que fundamentalmente é de revistas nacionais brasileiras, foram aumentando. E hoje a gente tem no Cielo, né, esse dado já é até antigo desse gráfico, né, mais de 70% dos artigos são em inglês, e a maior parte das revistas que estão no Cielo são revistas brasileiras. E o Cielo fez um levantamento das características das melhores revistas internacionais. Publicar tem custo, né? Precisa de ter orçamento, você precisa ter qualificação das pessoas, precisa ter diagramação, precisa ter pessoa que se dedique integralmente. E eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Celso, ao Queiroga, todo o apoio que eles dão. Existem pessoas dedicadas integralmente à revista, que estão ali envolvidas diariamente na gestão, porque precisa ter profissionalização, você precisa ter digitalização. A revista tem que ter um ambiente digital. A gente acabou, no começo do ano, de lançá-lo nos novos sites da revista, com ferramentas de procura interna, do XML mais avançado, que permite a localização até da figura quando você joga no Google. E uma das características, quem publica várias revistas. As casas editoras que publicam várias revistas, publicam revistas melhores, porque você transfere o conhecimento entre as revistas e também melhora a sua qualificação, tendo volume de artigos. E a gente já tem isso já há algum tempo. A entrada no Cielo foi crucial para o IJCS, a entrada no Cielo
através de um sistema todo de gestão digital da revista. Então, é totalmente convergente com tudo que a ciência brasileira, que a cardiologia brasileira pensa no lançamento dessa revista. A ciência cardíaca é uma epidemia dentro do nosso país, né? Uma endemia. A gente vê agora, né, com a pandemia da Covid, quantos casos, né, de insuficiência cardíaca precisaram várias publicações, miocardiopatia, miocardite, agravamentos de insuficiência cardíaca. A gente teve, até hoje, no IJCS, mais de 40 artigos publicados, produzidos por autores brasileiros, revisados por colegas brasileiros e estrangeiros da Covid. E o artigo que é mais citado hoje é um artigo sobre atividade física e Covid, produzido aí durante a pandemia. Esse é o novo site do IJCS. Ele tem um alinhamento completo com o site do Arquivos, tem as ferramentas de pesquisa que a gente não tinha antes, tem toda uma interação com as mídias sociais, que é a última coisa que eu vou falar, que eu acho que é a nova fronteira. Esse é um artigo de revisão publicado no European Heart Journal Digital Health. A mídia social é medicina cardiovascular. Hoje, a gente transforma a ciência e as pessoas e a sociedade através das mídias digitais. E essa é uma preocupação grande das revistas de cardiologia. Essa aqui é a revisão mostrando o impacto que você tem: Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. As revistas têm que ocupar esse papel, e aqui mostra claramente o efeito de um congresso, o Congresso Europeu de Cardiologia, da ESC, depois do último congresso de 2019, né? Eles tiveram 500 milhões de interações nas mídias sociais. 500 milhões de interações, pessoas curtindo, compartilhando as publicações, os artigos que foram lançados. E o American Heart é a mesma coisa, o American College é a mesma coisa, o TCT. Ou seja, hoje a ciência, ela deixou de a gente esperar uma vez por mês chegar um número com 15, 20 artigos, para todo dia a gente entra na mídia social, tem um artigo novo, tem um comentário novo, você interage. O JCS tem a sua mídia no Twitter, e nós recentemente tivemos a felicidade de ter a vinda de um editor de mídias sociais, o professor Sérgio Kaiser, né, que é um dos brasileiros mais influentes no Twitter. Isso foi recentemente levantado no Cielo, tem 3.300 seguidores. E essas são duas publicações que ele fez hoje, algumas horas atrás, de 2 artigos de ciência cardíaca do JCS, uma revisão sobre dispositivo Corvia de conexão interatrial. Você cria um shunt interatrial na ciência cardíaca com fração de ejeção preservada. A gente já tem 5 likes e 4 retweets, isso há 2 horas atrás. E aqui um artigo de revisão de autores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, sobre as novas terapias de silenciamento genético, né, que estão sendo usadas principalmente aí na amiloidose. Também a gente já com várias interações, né? O IJCS, ele está dentro do Cielo, isso faz muita diferença, está num grupo, né, de revistas como o Arquivos está. De 2017 a 2020, foram 390 artigos publicados pelo JCS, 191 artigos originais. Esses artigos tiveram 96 citações e tiveram 573 mil acessos dentro do Cielo. E, vejam, esses 390 artigos geraram 379 citações do Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Por isso que as revistas investem tanto nas famílias, porque as famílias interagem as revistas entre si e fazem com que toda aquela ciência esteja mais visível e se fortaleça. E a gente observa aqui na avaliação do próprio Cielo que depois do Arquivos Brasileiros de Cardiologia, a revista que mais citou o próprio Arquivos Brasileiros de Cardiologia foi o JCS, seguindo aí das revistas Ciência e Saúde Coletiva, revistas da Associação Médica, revista do Esporte, isso dentro das revistas que estão albergadas dentro do Cielo.
Então, concluindo, a internacionalização e o desenvolvimento de famílias de revistas são passos fundamentais para a solidificação da produção científica brasileira. Passos que a SBC está contribuindo de forma espetacular. Eu parabenizo a SBC, o DEIC, por esse trabalho belíssimo, todas as pessoas que estão envolvidas nessa revista, que eu tenho certeza que só vai fortalecer a ciência brasileira, a ciência latino-americana e a cardiologia mundial. O JCS tem hoje um grande número de acessos no site do Cielo, tem um papel positivo na divulgação e no fortalecimento de periódicos nacionais, inclusive do seu co-irmão ABC Cardiol. E eu vejo o uso das mídias sociais como sendo crítico para o aumento da visibilidade científica, da produção científica no século XXI. Essa é o meu último slide. Agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez todos os colegas. Desejo muito sucesso para a nova revista. Tenho certeza que vai ser um exemplo. Daqui a pouco tempo a gente vai estar celebrando aí a obtenção do fator de impacto dessa nova revista. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu quero agradecer a todos que participaram deste evento, que marca mais um momento do Departamento de Ciência Cardíaca e da própria SBC. Eu vou abrir a palavra para se alguém quiser fazer algum comentário adicional e depois a Fabiana fará o encerramento desse evento. Só se eu puder falar uma palavrinha para a Lídia, que é a hora que ela começou a falar. Sim, a ideia é trabalhar naquela foto que eu te mostrei. Vai dar tudo certo. Desejo realmente um sucesso a você, à revista, a tudo que vocês têm dedicado e cumprimentar e agradecer o professor Evandro Tinoco, que eu acho que a liderança dele, científica e como presidente do DEIC e como estimulante científico de todos os dias, eu que convivo com ele, tenho esse prazer de conviver com ele algumas vezes por semana, ou pelo menos uma vez por semana, é realmente muito, muito agradável e importante para a nossa área. Mas relaxa, trabalhe com prazer, como eu te mostrei, que o grupo da SBC, isso não é o trabalho de uma pessoa. Eu, quando assumi editor-chefe, também, ai meu Deus, não, isso é impossível de ser feito. Isso é um trabalho de equipe, é um trabalho de todo mundo, é um trabalho dos nossos editores, dos nossos autores, revisores, e é a eles que a gente tem que agradecer. Eu, quando tive um outro evento anunciando o fator de impacto 2 do ABC, eu agradeci fundamentalmente aos nossos queridos autores e revisores que participam. É muito importante ter essa comunidade ao redor das revistas todas. Então, vai dar tudo certo. Parabéns. Obrigada, Rocher. Obrigada. Eu tenho que agradecer a todos pela participação também, principalmente, como já foi mencionado aqui, que são, na realidade, no Porto agora, acho que são 15 para as 2 da manhã, e o professor Fausto Pinto está aí bem acordado, né, professor? E eu vejo que não tem nem vinho para acompanhar essa reunião, não vinho, né? Mas parabéns, muito obrigado pela sua presença. Meu amigo Álvaro Liprandi também, da SIAC, que também é um... Eu diria que o Álvaro Liprandi é mais ou menos um Evandro Tinoco da América Latina, entendeu? Então, boa sorte para vocês e conte sempre com a gente. Bom, então, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, parabenizar a todos pelas palestras e pela disponibilidade, e parabenizar especialmente a Lídia, que nós da diretoria vimos o grande esforço que ela fez para conseguir em tempo recorde, em tempo Evandro Tinoco, né, fazer uma revista em tão pouco tempo assim. Então, parabéns, Lídia, e conte conosco em toda essa jornada. Muito obrigada a todos, então eu declaro esse evento encerrado e a nossa revista lançada. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado a todos os colegas.